o, o Felício. Ô, Éder, você vai sair nos próximos minutos? Não, vou ficar por aqui. Cara, se você puder continuar me ajudando a marcar o tempo, eu agradeceria. Estou marcando aqui, ó. Tranquilo. Então, tá bom. Beleza. Tá bom, então. Eu vou subir aqui a minha apresentação, tá, pastor? Perfeito. Apareceu? Apareceu. Ok. E já recebi a notícia aqui que está sendo gravado, que se eu quisesse interromper a gravação, eu podia, mas eu não vou interromper, não. Ok. Bom, quando eu assisti a primeira apresentação do grupo, fiquei muito impressionado com... Foi a apresentação do livro Os Anos de Aprendizados, né, de Wilhelm Meister, que foi apresentado pelo Ryan, né? Depois disso, nós fizemos até uma amizade, conversamos muito a respeito muito não, mas conversamos um pouco a respeito do livro, e eu tive na minha mente, naquele dia, que o livro A Relíquia, do Eça de Queiroz, ele também se encaixaria nesse subgênero da literatura que o Bakhtin chama de Bildungsroman, né? E eu imaginei o seguinte, olha, nós temos ali um herói que viaja através do Mediterrâneo, e se ele viaja por ali, é uma coisa muito parecida com aquilo que acontece com Wilhelm Meister, deve ser também um subgênero assim. E eu comecei, o pastor Milton me deu a oportunidade de escrever um capítulo sobre, eu reli o livro, que já tinha lido acho que umas 5 ou 6 vezes esse livro, é um dos livros que eu leio constantemente, gosto muito, e eu reli o livro e escrevi o capítulo. Mas eu confesso que depois que eu assisti a apresentação da doutora Ana, eu tive uma nova visão do que seria de fato o Bildungsroman, né? E eu senti a necessidade de ir lá no livro do Bakhtin, a criação da estética verbal, né? E reler aquilo que ela tinha apresentado. Eu já tinha lido um capítulo desse livro, que era a parte que trata dos gêneros textuais, mas eu não tinha lido aquela parte específica que trata da literatura de formação. E eu confesso, eu falei para o pastor Milton, quando eu comecei a ler e fui avançando, eu temi se de fato o livro A Relíquia ele se encaixaria no perfil de um Bildungsroman. Porque o Bakhtin começa apresentando aquilo que as pessoas pensavam que era um Bildungsroman, né? Ele dizia assim, olha, as pessoas imaginavam que um Bildungsroman era um romance onde havia um herói e havia uma certa história contada sobre esse herói. Então, geralmente, na literatura de cavalaria, por exemplo, ele dizia, olha, o mundo permanecia estático aliás, o herói permanecia estático enquanto o mundo era organizado no entorno da ética e da moral desse herói. Ele diz, isso não tem absolutamente nada a ver com Bildungsroman. Ele diz, o que tem a ver com Bildungsroman é quando há uma modificação no herói, pelo menos uma modificação em função de um mundo estático. Então eu percebi que o Bakhtin estava falando de 2 dimensões, né, do romance. E ele dizia, se nessas 2 dimensões, a dimensão em que está o herói se modifica ao longo da história, então nós temos um exemplo de Bildungsroman. Mas o verdadeiro Bildungsroman, ele vai dizer, é aquele em que as 2 dimensões se modificam. O herói não se modifica apenas pelo fato de que ele descobre alguma coisa que já está no mundo, mas ele se modifica porque o mundo está em mudança. Então, esse herói é alguém que vive na fronteira entre 2 momentos, ele vai dizer. E quando ele atravessa essa fronteira, ele precisa ser modificado, ele sofre uma modificação. Então, esse é o verdadeiro exemplo. E eu fiquei muito feliz porque ele fala do Garganto e Pantagruel, que foi mencionado também na apresentação da doutora Ana, e que é um romance picaresco, que é um romance muito parecido, inclusive, eu achei, comecei a ler, né, não tinha lido ainda todo, mas muito parecido com a forma como essa elabora, constrói a história que está no livro A Relíquia, né? E eu cheguei a uma conclusão, mesmo que seja uma conclusão ainda prévia, que talvez A Relíquia seja um daqueles exemplos mais puros que o Bakhtin falou. Não quero aqui fazer uma defesa apaixonada do Eça, o Milton sabe que eu gosto muito da literatura portuguesa, mas eu tenho essa impressão. Escrevi uma página a mais, encaminhei o Milton e senti a necessidade profunda de fazer uma pequena modificação no meu capítulo, mas eu vou apresentar aqui o estado de arte que está a minha pesquisa, né, em que ponto que nós chegamos. Vou fazer isso rapidamente, até mesmo por respeito aos demais colegas que têm que apresentar, e depois, na hora da conversa, a gente pode falar mais alguma coisa a respeito disso. Bom, o histórico do autor estudado. O José Maria Eça de Queiroz nasceu em 1845 e morreu em 1900. Então, aí já está uma coisa que eu já tinha até falado com o Milton um tempo atrás. Eu disse assim, olha, eu gosto de ler esses autores que escrevem em períodos de mudança. Por isso que eu gosto de Santo Agostinho, por isso que eu me interessei em ler o Políbio, que eu estou lendo e gostando muito, quase terminando a leitura,
inclusive já escrevi uma parte do capítulo. E gosto também do Shakespeare, que escreve na mudança ali da Idade Medieval para a Idade Moderna. Gosto do Machado de Assis, que escreve na mudança do Império para a República, aqui no Brasil. Eu gosto desses autores de fronteira. E, curiosamente, esse aspecto de fronteira onde vive o autor é um dos aspectos mais importantes do Bildungsroman, segundo escreve o Bakhtin. Ele foi formado em Direito pela Universidade de Coimbra, em 1866. Curiosamente, ele vai construir a personagem Teodorico, que também estuda nessa universidade. Então, é uma literatura realista, né? Ele está tomando parte daquilo que ele viveu na realidade e transcrevendo isso na forma de ficção. Atuou como jornalista, né? Escreveu para um jornal que ele mesmo fundou, chamado Distrito de Évora, né? Lá em Lisboa. Então, veja, era um cara formado em Direito, porém, atuando como jornalista, né? E aí está uma coisa interessante, né? Eu citei aqui alguns dos livros mais importantes. O Crime do Padre Amaro, 1875, e perceba que eu coloquei ali Cuba, Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque quando ele escreveu esse livro, ele estava trabalhando como cônsul, né? Ele era um diplomata, estava trabalhando como cônsul em Cuba. E nessa época ele empreendeu lá pelos Estados Unidos e Canadá, e com base naquilo ali ele escreveu, então, O Crime do Padre Amaro. Um filme que está disponibilizado agora no Netflix, com o mesmo nome, gravado no México, é uma adaptação disso aí. O Primo Basílio, que eu acho que é um livro que o pastor Milton, inclusive, já leu, né? Talvez um dos mais conhecidos dele, foi escrito em 1877, e ele, nessa época, já estava morando na Inglaterra, né? Mas morava, se não me engano, eu não me lembro o nome do lugar que ele morava na Inglaterra, mas de lá ele se mudou para um outro lugar na Inglaterra, chamado Bristol, né? Que foi onde ele escreveu a Relíquia. Então, a Relíquia foi escrito na Inglaterra, não foi escrito em Portugal. Isso é uma coisa bem interessante de ser lido, de ser pensado. E Os Maias, que é uma outra obra bem conhecida também, que foi escrito na França. Então você percebe que o cara, ele é um cidadão do mundo, né? Ele não é um cara que está localizado em São Paulo, como Machado de Assis, por exemplo, estava aqui no Rio de Janeiro, né, escrevendo. Ele estava escrevendo de acordo com os lugares que ele viajava. Então essa relação das viagens do Essa com as personagens que o Essa cria, ela é muito forte. Os personagens estão sempre viajando, eles vêm sempre de um país a morar em outro país, e isso também é uma característica importante do Bildungsroman. Já falei isso, né? Foi um diplomata que visitou e viveu em muitos lugares do mundo, incluindo a Inglaterra, a França, Cuba. E em 1869, aqui está uma coisa interessante. Em 1869, ele foi o jornalista enviado para cobrir a inauguração do Cabo Suez. O Cabo Suez, vocês sabem, é aquele cabo que liga o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, né? E foi nessa viagem que ele fez ao lado de um erudito, né? Que ele se inspirou para escrever a Relíquia. Então, 20 anos depois dessa viagem, mais ou menos, aqui está em 69, então 79, 89, 18 anos depois, é que ele vai escrever a Relíquia baseada nessa viagem, né? Você vê que é um cara que acompanhou um evento histórico importante. A inauguração do Cabo Suez não é uma coisa que acontece todos os dias, né? E ele foi a pessoa de Portugal enviada para cobrir aquele evento. Eu fiz aqui um resumão, e eu estou copiando aqui para vocês, não sei se vocês conseguem, não adianta mostrar que vocês não vão ver aqui, mas eu estou usando um livro da Panda Books, né, a versão da Panda Books, que para mim foi muito boa, porque o português do Essa não é o nosso português. Você precisa de um dicionário o tempo todo para acompanhar o que ele está escrevendo, e esse livro, ele traz, esse inclusive que está aqui, é um que eu comprei para o pastor Milton, era um presente para ele, já falei, não tive condições de enviar ainda, mas é uma das melhores versões que eu já li da Relíquia, porque ele tem umas notas explicativas na margem do livro, algumas ilustrações, e é um livro bem legal, que foi desenvolvido aí, acho que para o pessoal que precisava prestar vestibular para a USP e caiu esse livro e tal, então a pessoa que desenvolveu mais ou menos pensando aí. Bom, Felício, oi? Com licença, 8 minutos, tá? Tá, vou adiantar aqui para terminar. Beleza. O Teodorico Raposo é o personagem central, ele tem uma relação direta com a Dona Patrocínio, de quem ele quer a herança, né? E a Dona Patrocínio, ela recebeu a herança da família, que era do comendador Godinho, que está aí. Só que tem dois padres, aliás, tem um padre querendo receber essa herança para a igreja, e tem ali um amigo dela, que é da magistratura, que está sempre aconselhando ela nos negócios que ela faz. Do outro lado, o Teodorico finge ser um cristão muito devoto para convencer a tia de que ele merece a herança, e mantém um caso com uma prostituta chamada Adélia, né? Então ele tem uma vida dupla, é um homem entre fronteiras aí, né? Ele encontra, depois de um determinado tempo, a igreja convence
a dona Patrocínio a enviar Teodorico a Jerusalém para buscar para ela uma relíquia para curar uma doença que ela tem, e é uma viagem que ele empreende pelo Mediterrâneo, então, ao lado aí do Dr. Topsius, que é um arqueólogo, né, que vai contando a história de Alexandria, a história de Jerusalém, etc. Bom, em Alexandria ele tem uma outra amante, que é a Miss Mary, né, e essa Miss Mary, depois que se despede dele em Alexandria, entrega para ele uma camisola, e nessa camisola tem o nome, as iniciais dela, MM, né, e algumas outras frases que ela escreve ali na camisola para lembrar a ele dos momentos que os dois viveram juntos. Ele vai para Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele passa por lá um tempo, tem um sonho que acontece, que ele volta no passado, revive a paixão de Cristo no século I. Aí está uma coisa interessante do Bildungsroman também, que é a fronteira entre os dois tempos, né? Ele compara o século I com o século XIX, as mudanças do século I com as mudanças do século XIX. E quando ele volta, infelizmente, ou felizmente, ele erra os pacotes, e ao invés de entregar o pacote que continha a relíquia, que era uma coroa de espinhos para a tia, ele entrega um pacote que continha a camisola da Miss Mary, com quem ele teve um intercurso sexual lá na Alexandria. E com isso ele é desmascarado, então, e vai ter que viver um tempo vendendo relíquias, e no final ele arruma um trabalho de fato, se torna um homem honesto e se casa com a dona Jesuína e se torna no final um homem rico por meio do trabalho, inclusive, e compra de volta as posses que pertenciam à família. O resumo do livro basicamente é esse daí. O estado de pesquisa é isso que eu já falei para vocês, né? Eu avancei bastante, mas eu havia feito uma comparação com a relíquia e uma obra do Vygotsky que eu achei muito importante, que é a imaginação e a criatividade na infância, né? Então, isso é um aspecto importante. O aspecto imaginativo, a mudança que ocorre no aspecto imaginativo do Teodorico Raposo, desde quando ele é uma criança até quando ele é um jovem, depois na sua idade madura, ele nunca abandona isso. Mas esse aspecto imaginativo sofre modificações. E o Vygotsky vai a criança é menos imaginativa do que um adulto, né? É uma coisa um pouco surpreendente. E acrescentei ontem essa parte aí do Bakhtin, né, falando desse aspecto das duas dimensões do romance. Os aspectos importantes do Bildungsroman presente na obra o Teodorico vive momentos em que o mundo está se transformando. O aspecto 2, o autor do livro, situa-se em um momento de profunda transformação social, que é o final do século XIX. O aspecto 3, o personagem central da história, Teodorico, apresenta uma alteridade de Essa, que foi um homem em constantes mudanças pelo mundo. E o aspecto 4, acho que é o último que eu coloquei, há uma evolução didático-pedagógica ao longo da obra, que é a parte que eu faço uma abordagem a partir da pedagogia do Vygotsky. Contribuições para a nossa pesquisa. Contribuição 1, demonstra quanto uma educação institucionalizada e voltada apenas para as demandas da sociedade não é capaz de transformar. A gente vê isso no ensino médio, na educação básica e na educação superior de Teodorico. Contribuição 2, demonstra aspectos, faltou o Olley, né, psicológicos envolvidos nos processos. E a contribuição 3, a relíquia apresenta um movimento em duas dimensões, que é isso que eu já mencionei para vocês. Considerações finais, eu vou ler para terminar. Essa viveu uma época em que as mudanças ocorriam em diversos cenários da humanidade. Ciências como a linguística, a psicologia, a sociologia surgiram nessa época e procuravam um novo significado para as relações interpessoais. Diante dessas e outras mudanças, o homem do século XIX se vê em uma fronteira entre dois tempos. Um, impregnado de superstições e controlado por uma religião de Estado, e o outro, marcado por um mundo tecnológico, racional e burocrático. Né? A relíquia manifesta essas fronteiras por meio de uma narrativa que se movimenta no tempo e no espaço. Isso é um aspecto importante, apresentando tantas modificações do homem como as modificações do mundo em relação a essa dialética realista. Bom, terminei minha apresentação. Desculpa aí se eu extrapolei alguns minutinhos. Felício, muito obrigado por sua apresentação. Eu já li o seu capítulo também, como já li o capítulo do Carlos, né? Eu acho que você foi uma ótima aquisição para o nosso grupo de pesquisa, tem dado contribuições muito boas. Gostei muito do seu capítulo. Acho que essa descoberta que você fez aí de Bakhtin pode realmente contribuir para que o seu capítulo seja melhor ainda. Acho que a professora Ana não conseguiu ver toda a sua apresentação. Se eu não me engano, ela entrou mais ou menos na metade da sua apresentação, ela já está aí. Foi uma pena, porque ela não ouviu o que você disse sobre a apresentação dela.
E acho que o capítulo de Políbio, no qual você está trabalhando, vai ser melhor ainda, embora eu já tenha gostado muito do capítulo. E outra coisa, não se preocupe demais com o conceito de Bildungsroman, porque a gente está fazendo uma análise que não contempla só o Bildungsroman estritamente, tanto que a gente está utilizando relatos verdadeiros de viagem, e não apenas relatos fictícios. E a gente está voltando no tempo para entender também os mecanismos que levaram à formação do Bildungsroman. É por isso, por exemplo, que eu estou incluindo Homero. Então, que séculos e séculos antes de qualquer Bildungsroman. Então, não se preocupa demais, e eu acho que o capítulo está muito bom. Eu vou passar a palavra para o Daniel e para o Sérgio. O Daniel foi o último a conseguir conquistar a voz aqui para fazer a apresentação, então ele está muito empolgado e eu estou muito desejoso de ver o capítulo dele, que é sobre Joseph Bates.